Boa tarde, esse é o seu programa Jornal do Cangaço, entrevista. O nosso entrevistado de hoje é um homem do povo, Amado Carneiro de Souza, filho de Raul Carneiro de Souza e Albertina Carneiro Rios, todos falecidos. Amado tem 59 anos, divorciado, 4 filhos, eleitor do atual prefeito, né? Ou votou no atual prefeito. Ele veio falar um pouco da sua história política. Boa tarde, Amado. Eu quero saber, você votou no atual prefeito. Boa tarde, Roque. Boa tarde para os telespectadores da Cangaço, da TV Cangaço. Quero aqui agradecer já pelo seu apoio que está me dando. E você que está aí do outro lado da tela da TV Cangaço, nos assistindo, sentado aí no seu sofá, na sua residência, no seu comércio, e até mesmo no seu estabelecimento. Obrigado por nos tolerar. Essa aí, Amado. Você, na última, pelo que eu tenho de informação, você votou em 2000. A eleição de Joilson foi em 2000 e... A eleição de Joilson foi em 2016. 2016. Mas você votou com Joilson em 2016. votei. Aí em 2020 você votou com o prefeito Edgar Miranda, acabou sendo eleito, né? E a gente quer saber como é a sua história política aí, já que você militou nos 2 partidos, né? Olha, Roque, você tocou em um assunto muito importante. Chegando aqui a falar do primeiro voto que eu dei aqui em Pé de Serra. Pé de Serra se emancipou no ano de 1985. Se eu não me engano, foi 19 de março, né? De 85. E aí, naquela época, eu votei 2 eleições, em Piroquinha e 2 em Saturnino. Em 2000 veio a eleição de Ildefonso, disputando com Zé de Duval. Zé de Duval foi derrotado nas urnas. E eu continuei naquela, votando ainda no grupo que hoje representa os democratas. Quando foi em 2004, eu votei novamente em Zé de Duval. Ele foi eleito sim. Só que, antes das eleições, eu fui a José. Naquela época eu já era pai de 4 filhos. Eu precisava também de um apoio pela prefeitura, até mesmo para que ajudasse a facilitar, para que eu trouxesse o pão de cada dia para sustentar a minha família. Eu cobrei o emprego a ele. E então ele me disse a mim que se ele ganhasse as eleições, que o cargo de fiscal do povoado de Aroeira seria meu. Ou seja, representante daquele povoado. Então o que acontece? Ganhou a eleição, eu fiquei naquela expectativa, não procurei ele, de acordo com como foi o nosso combinado. Ele tomou posse 1º de janeiro de 2005. Eu continuei na espera. Só que quando chegou o mês de março, eu soube uma conversa de rua e que ia fazer uma eleição no povoado para escolher o fiscal do povoado. Eu achei aquilo um absurdo. Até mesmo porque
Porque a gente vota em um político para ele seguir os destinos daquele município. Ou seja, desde quando a gente vota, ele é quem vai decidir quem é secretário, quem é tesoureiro, aquela coisa toda. E também o fiscal do povoado não era para ser escolhido como se fosse uma votação. Mas tudo bem. Aí, quando eu soube dessa responsabilidade que estava acontecendo, um dia de quarta-feira, eu vim aqui em Pé de Serra. Quando eu cheguei ali na mercearia de Pedro Lopes, ele estava sentado, Zé Durval estava sentado. Eu procurei saber a ele, e aí, Zé, eu estou sabendo que vai fazer uma eleição para decidir quem é o fiscal do povoado de Aroeira. Ele me respondeu que não estava sabendo de nada. Mas mesmo assim, foi o que aconteceu. Teve uma eleição? Teve a eleição, sim. Só que a eleição, Roque, até hoje eu fico assim perguntando, meu Deus, como é que aquilo pôde acontecer? Porque não foi uma eleição, eu quero dizer assim, para o público votar. Porque se fosse para o público, tinha feito uma eleição ou na praça, ou que fosse em um estabelecimento que qualquer uma pessoa tivesse acesso. Foi o contrário. Fizeram uma reunião em uma casa particular, próxima ao povoado. Então, como foi a eleição? Podia ser pegar uma caixinha de papelão que fosse e colocasse aqueles quadrozinhos, vai votar em Amado, um quadrinho, vai votar em fulano, Bertano. Foi ao contrário. Não aconteceu isso. Lá foi assim. Quem é que vota em Amado? Por exemplo, eu vi com os meus olhos, mais ou menos, 50 pessoas votou em mim. Porque dizia assim, quem vota em Amado, levante a mão. Eu vi mais ou menos 50 pessoas levantando a mão. Só que lá eu vi a minoria vencer a maioria. O senhor lembra quem foi os candidatos? Só foi dois? Lembro, sim. Quem foi os candidatos? Um candidato foi um rapaz chamado Bazeca, e o outro candidato foi um rapaz que tem lá que tem o apelido de Antônio Rapinha, filho do finado Alfredo. E Amado. 3. E eu, Amado, isso. Só que eu estou contando essa história aqui, mas nada contra eu tenho a ninguém. Contra Não, muito pelo contrário. Aí, o primeiro voto foi para ser o meu. Quem é que vota em Amado? Levante a mão. Mais ou menos 50 pessoas levantou a mão. Onde eu te falo que a minoria venceu a maioria, porque alguém, quando votou em mim, levantou uma mão. Mas eu vi ali uma média de 27 a 28 até 30 pessoas. Quem é que vota em Bertano? Oh, pelo amor de Levantaram as duas. Deus. Levantou as duas mãos. Aí a minoria acaba vencendo a maioria. mas às vezes cada um tem direito a 2 votos, aí você não estava sabendo disso. Bom, eu só tive direito a um voto só. Foi por isso que eu tive a maioria e acabei sendo derrotado. Né? Eu acabei sendo derrotado. Essa aí foi boa, viu? Mas eu saí de lá não dizendo que perdi a guerra. Eu perdi a batalha, mas continuei lutando. Aí foi quando foi a escolha deles lá, inclusive saiu até carro de outro povoado, cheio de gente, para votar no candidato indicado por alguma pessoa para ser o fiscal do povoado. Eu não fui, eu não tive essa indicação. Eu não tive essa indicação. Aí sai. Continue. Mas eu continuei ainda naquela esperança que um dia eu poderia realizar os meus sonhos. Seu sonho é ser administrador do povoado. Era, né? Não sei hoje. Era ser administrador do povoado de Aroeira. Na verdade, eu tinha aquele sonho. Mas, por motivo de ciúme, eu posso dizer assim, e assumo o que digo, o sonho não foi realizado. Aí, com o Zé Durval não deu certo.
Aí teve a eleição Zé Duval contra Ildefonso. Zé Duval contra Ildefonso 2008. Mas até a gente chegar a essa possibilidade desse bate-papo nosso aqui, essa entrevista, aí em 2005, quando fizeram lá aquela coisa toda para me desclassificar, para eu não ser o fiscal do povoado, eu me lembro, eu sei que essa entrevista aqui, ela pode chegar, claro, vai chegar o Facebook, vai chegar o YouTube e muito mais. Isso aqui é uma coisa que é uma história que eu acredito que vai chegar até uma forma não nacional, como até internacional, essa nossa entrevista. Você sabe que São João, o São João, para o nordestino, é a festa junina. É. Então, eu me lembro que no dia 22 de junho de 2005, eu peguei uma caminhonete que tinha e fui pegar aquele material para fazer a fogueira. Só que eu trouxe uma caminhonete cheia, que dava para fazer umas 10 fogueiras. Aí chegou um pessoal lá, eu digo, não, pode pegar, faz a fogueira de vocês. Aí estava um ex-vereador, por 3 mandatos, lá na minha casa me esperando. Isso foi 2005 para 2006. Para eu fazer uma campanha política junto com ele para um deputado. Você não pode falar o nome desse ex-vereador, não? É até falecido, mas acredito que nenhum problema. Pode falar. Pronto. Foi o saudoso Tonho Dentista. Tonho Dentista. Uma pessoa que eu tenho certeza que por onde ele estiver, está num bom lugar, porque foi uma pessoa que deixou o seu legado aqui na terra. Muito bom. Tonho veio o mundo para fazer o bem e o bom. Foi uma pessoa que eu me dei muito bem com o Tonho. Aí Tonho vai lá e fala para mim, amado, eu vim lhe trazer uma proposta. Falei, qual é ela, Tonho? Ele disse, é porque eu conversei com um candidato a deputado para dar um apoio a ele, e numa proposta, em 2008, eu lançar um candidato a vereador aqui em Pé de Serra, e eles nos dão o apoio financeiramente, porque, claro que precisa. No tocante, naquela época, foi 2006, o deputado pediu 200 votos. Ele disse, olha, se vocês conseguirem 200 votos para mim aí em Pé de Serra, em 2008 nós apoiamos o seu candidato a vereador. Então, esse candidato era para ser eu, Roque. Aí o que acontece? Foi muita luta, aquele sacrifício, mas o deputado não teve os 200 votos que ele pediu. Sabe quantos votos ele teve na urna? Teve 343 votos. Quase o dobro. Quase o dobro. E não teve o candidato a vereador? Não teve, ele não apoiou ou arrumaram outro? Não, foi assim. Aí passou as eleições, ele pediu 200 votos, a gente deu 343 votos para estadual. Apoiamos também uma deputada, posso até falar o nome, Tônia Magalhães, para federal, onde a gente também conseguiu 258 votos. Poxa vida. Bateu a meta. Então, o que acontece? Quando eu pedi o voto para o estadual, as pessoas diziam, ó, eu voto em seu estadual e não no federal, que eu tenho já o compromisso com o federal. Às vezes também, quando eu pedi o voto para federal, eu voto em seu federal, mas no estadual não, porque já sou compromissado com esse voto. Mas tudo bem, somando 343 votos com 258 votos,
dá uma média de 601 votos. Vamos colocar assim, que teve alguém que votou no estadual e no federal no mesmo tempo, eu vou botar 500 votos. 500 votos, é. Quer dizer, com o apoio de um ex-vereador naquela época, que teve 3 eleições aqui, eu me considerei que eu ia chegar... Um forte candidato. Era para eu ser o candidato, me considerei que eu poderia ser até eleito em 2008. Só que quando passou as eleições, o deputado nos ligou, agradecendo. Nós não cobrou 1 centavo a esse deputado para a gente fazer a campanha. Nós fez uma campanha por amor, pedindo o voto. Ninguém cobrou nada da gente. Aí, quando chegou assim, antes da convenção, falei, Toninho, é a hora de nós ir em Salvador ver o deputado. Toninho não pensou 2 vezes. Amado, a gente vai, sim. Quando a gente chegou lá na Assembleia Legislativa, no primeiro andar, chegamos no gabinete do deputado, aí procuramos lá, cadê o deputado se encontra? A recepcionista falou, não se encontra. Olha que coisa, viu? Não se encontra. Só que ele estava assim o gabinete dele, do outro lado da recepção. Então, ele disse, quem é que está aí? Aí a recepcionista falou, Amado de Pé de Serra e Toninho de Pé de Serra. Ele disse, pode entrar. Aí nós entrou. Quando a gente entrou lá, conversou com ele, deputado, fizemos a campanha do senhor em 2006, naquela combinação de 2008, o senhor ajudar no que pudesse para que eu elegesse um vereador. O candidato é Amado e eu quero saber o que o senhor tem para fazer por nós. Olha, Roque, vocês sabem que o deputado respondeu para a gente naquele momento que estava fazendo 2 anos da eleição que ele não tinha pago ainda as despesas da campanha. Eu comecei dizendo alguma coisa, o sangue agitou naquela hora, me desculpa até, mas eu não gostei daquela Quem foi atitude. o deputado? Foi Jurandir Oliveira. Jurandir de Pirá. Jurandir Oliveira de Pirá. Eu não gostei daquela atitude, eu comecei dizendo, né, algumas coisas, e que até Toninho me puxou pela camisa e disse, Amado, saia fora aqui comigo. Quando eu saí, ele usou até essa palavra. Amado, pelo amor de Deus, como é que você diz o que você está dizendo a um deputado no gabinete dele, aqui na Assembleia Legislativa, em Salvador? Eu falei assim, Toninho, não, eu sou uma pessoa que eu respeito de uma criança até a pessoa de maior idade, igual. Mas se merecer a gente dizer, claro que a gente vai dizer, ele mereceu, eu disse. Então, mas foi assim, eu continuei naquela luta. Só que assim, Roque, eu procurei também fazer um serviço de publicidade no povoado. Botei aquelas caixinhas lá Isso no mandato de José Duval. No mandato de Zé de Duval. Zé Duval. De Zé Duval. Mas nesse momento você já tinha rompido com Zé Duval, no caso, antigamente, nesse tempo era PFL ainda? PFL, né? Sim, eu já tinha rompido ou ainda estava ainda dentro do PFL? Não, eu não tinha rompido. Mas estava dentro, mas apoiou, no caso, um deputado fora do PFL. Eu apoiei esse deputado fora do partido dele, como isso é coisa comum. Comum, né? Sempre acontece. Isso é coisa... Eu falo assim pelo caso da questão lá da eleição de administrador do povoado de Aroeira. Isso. Que você se sentiu um pouco traído, né? Eu quero falar... Traído ou desprestigiado, né? Traído. Traído. Eu fui uma pessoa que, na verdade, me traíram, sim.
Mas como eu te falei há poucos instantes, que eu, graças a Deus, eu sempre estou na luta, estou na guerra, estou lutando. Às vezes eu perco a batalha, mas a cabeça eu não vou baixar. Jamais eu irei baixar minha cabeça por nada, porque eu tenho um Deus. Aí você volta, no caso, você volta depois dessa conversa com o deputado e bota o sistema de alto-falante no povoado de Aroeira. Um serviço de publicidade de alto-falante. Só que eu fui na prefeitura, minha história é longa. Eu fui na prefeitura, conversei com o prefeito. Naquela época era Zé Duval. Para ele me dar um suporte, uma condição, no que ele pudesse, para que eu colocasse aquele serviço de publicidade, porque até era bom para o povoado, era bom para a administração. Hoje não, hoje com o celular em mão você faz tudo, aquela história, mas naquele tempo era diferente. Ele disse, pode montar lá o sistema, tudo organizado, que eu vou te ajudar. Tranquilo. Eu gastei naquela época, 2006 para 2007, um valor de R$3.800. Aí fui na prefeitura, conversei com ele, o que ele podia fazer. Ele disse que aquele não podia naquela data, mas que era mais para frente e coisa. Beleza. Só que chegou um ponto, quando eu já estava desenganado, ele mandou ir lá de novo. Cheguei lá, ele me deu um valor de R$200. 200. Quem gastou R$3.800 para uma prefeitura dar um valor de R$200 é muito pouco. Será que isso também não foi uma forma não sei, de dar a resposta por você ter apoiado no caso, o deputado fora do grupo? Você acha que ele não ficou chateado com isso? E aí resolveu não apoiar? Quer dizer, apoiou, pode botar, mas financeiramente não apoiou, né? Ele agora tá andando no caso, com o Toninho, não tá com a gente, tá com o Toninho. Você acha que isso pode ter ocorrido? O Roque, isso é uma pergunta que você me fez. É uma coisa que veio, isso é uma inspiração de Deus, você me fazer essa pergunta. Me desculpe a maioria dos políticos, eu não estou aqui falando de todos, mas uma boa parte de políticos às vezes age desse jeito, até com má fé. Existe tipo de político que é assim, se você vota nele, ele lhe olha com os bons olhos. Mas se você não vota ou não está satisfeito, já olha diferente. A maioria dos políticos não aceita discordância, quer que você esteja com ele 100%. Se você discordar em 10 pontos, Amado já não é de confiança. Roque já não é de confiança porque não me acompanhou ali, naquele setor. Então, o político, 90% deles são assim. 90% são desse jeito. Mas não é por isso que a gente, é a forma deles, a gente não tem nada o que fazer, né? É a forma dele, você tem a sua forma, né? Eu tenho a minha forma, ele tem uma forma de agir, também tem a minha forma de agir. Aí eu sei que com mais ou menos 60 dias que estava lá o serviço de alto-falante funcionando, eu levantava às 4h30 da manhã, acordava o povo, aquelas músicas sertanejas, o povo gostando, coisa muito boa. Eu recebi um comunicado da Prefeitura de Pé de Serra. Aquilo eu fiquei pensando dentro de mim, meu Deus, será que vão me dar um reajustezinho a mais para eu não ficar quase no prejuízo que eu gastei muito? Foi o contrário, Roque. E quando eu cheguei lá, falou, não, aqui para funcionar o sistema de alto-falante lá, você vai ter que pagar o alvará de funcionamento. Mais um tapa na cara. O alvará tem que tirar. Agora sim, ele deveria, no caso, pagar por você. Né? Porque tirar o alvará é correto, né? Até porque mesmo se acontecer pegar fogo na fiação, queimar e a bomba ver, ele tá funcionando ilegal, tá sem alvará. Aí a prefeitura não deu alvará e você tendo um alvará é um documento. Agora a questão era o valor, pagar. Né? Ele poderia pagar, já que você é um companheiro, né? Não tinha sido atendido nas suas reivindicações, poderia ser atendido nessa, né?
Então, não deixar você com esse, no caso, com esse investimento, né? Além do serviço de som, já com esse outro, né? então, como eu estou falando, eu sei que está na lei pagar o alvará. Mas só que isso foi. O alvará, você sabe que paga, vale o ano todo, né? É. Mesmo. Mas isso já foi no mês de setembro, mais ou menos, outubro, não me lembro 100%. Acho que não faltava 3 meses para vencer o ano. Eu acharia que podia deixar aqueles 2 meses ou 3 meses e me cobrar esse alvará a partir de 1º de janeiro. De janeiro. Mas isso não aconteceu. Mas quando foi em 2008, eu meio assim, já quase com minha cabeça virada. O pensamento de não votar em ninguém. Me fizeram um convite para eu votar em Ildefonso, naquela época. Aí, 85 para 2008, se eu não me engano, 23 anos, eu votando PFL. no PFL. Como eu não fui bem aceitado no grupo, tudo que fiz foi tudo negação, eu digo, eu vou pensar e respondo. É isso. Eu votei em Ildefonso em 2008. Votei, mais uma para te falar. Eu votei em Ildefonso em 2008. E o Ildefonso chegou para mim e disse, Amado, caso eu seja eleito, você não vai ter um emprego. Você vai ter, lá no povoado de Aroeira, um cargo. Falei, Ildefonso, que cargo é o meu lá? Ele disse, você vai ser o fiscal do povoado de Aroeira. Ele ainda falou uma palavra assim, você vai ser o manda-chuva do povoado de Aroeira. Falei, não, mas lá tem o vereador. Ele disse, não, o vereador vai mandar na área dele. Agora, no povoado, você é o representante do povoado. E o Ildefonso ganha as eleições. Então, aí eu fiquei naquela expectativa de eu ser o representante do povoado de Aroeira. É incrível uma história dessa. Aí eu fiquei naquela. E a rua, o pessoal, o público, o povo, sempre dizendo, o fiscal é Amado. É, Amado. E eu empolgado com aquela promessa que recebi de um homem que ele era um homem que o que ele falava mantia. Mas só que por motivo de ciúme. Qual é o ciúme? Não, Amado não pode ser o fiscal do povoado de Aroeira, porque pode Amado fazer um bom trabalho, pode Amado colocar na cabeça de ser um candidato a vereador, que Amado não ganhe e que eu não perca, mas vai me dar trabalho. É assustado eu perder as eleições. Aqui de novo. Aí, Roque, ele me deu um outro trabalho lá, me deu um emprego lá. Não deu de fiscal, mas deu outro trabalho. Deu. Eu fiquei lá, assim, trabalhando na área da educação, ou seja, não como professor, mas sim cuidando da área da escola. Nem só de Aroeira, era Aroeira, Campo Formoso, Caldeirão do Negro, Fofoca, que hoje tem o apelido de São José, e uma escolinha que tinha lá em Zé Barroca. Então eu trabalhei os 4 anos. Aí eu tornei votar em Ildefonso em 2012. Quando eu digitei a urna eletrônica lá, que apareceu a foto dele, até eu me lembro como se fosse agora, como se eu estivesse vendo agora. Ele apareceu assim com uma camisa de listra atravessada, a listra branca e azul. Aí, quando eu vi a foto dele, antes de eu apertar no verde, eu levantei os braços para cima e disse, eu tenho fé em Deus que o Ildefonso vai ganhar a eleição de novo, para eu ter mais 4 anos de trabalho.
Mas aí, você quer ver quem é as pessoas? Nem todos. Dê duas coisas que você vai ver a conduta. Se chama dinheiro e caneta. A pessoa se transforma. Não, assim, eu trabalhando na minha luta lá, dando conta de minha obrigação, às vezes eu estava ali 8 horas da noite, 9 horas, batendo um papo com um amigo, jogando um dominó, isso é coisa normal, e chegavam pessoas lá da escola, chamado, a lâmpada lá deu defeito, o ventilador, hoje tem ar-condicionado, mas lá era ventilador, nem todo canto, mas tinha. O ventilador deu um defeito, lá está muito quente, vá lá arrumar, eu deixava tudo e ia lá fazer o trabalho. Então, aí quando foi no mês de setembro de 2012, eu vim aqui em Pé de Serra à noite e Fechada? eu me deparei com o prefeito e por coincidência, Edgar Miranda, que era o vice-prefeito naquela época. Naquela época. E o Defonso vai e fala assim: Amado, eu tenho uma notícia para lhe dar, que eu não sei se você vai gostar ou não, mas eu vou admitir 30 funcionários da prefeitura e um dos felizardos é você. Falou isso. Aí eu procurei saber o motivo, ele não me disse, mas só que você sabe que muitas das vezes, Roque e nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, eu tenho uma coisa a dizer. Às vezes, a gente engana o irmão por falta de conhecimento e até de fé ao Criador, que Deus não deixou para ninguém enganar ninguém. Verdade. Nós tem que ser claro, porque Deus é a luz, a verdade e o caminho. Quem fala a verdade, sempre Deus está presente na nossa vida. E eu não quero jamais afastar da presença de Deus. É por isso que às vezes até a gente sofre. Porque quando tem lugar, se a gente for falar no nome de Deus com aquela vontade, tem gente que sai da beira. Verdade. Se a gente for falar da Escritura Sagrada, às vezes, tem gente que vira as costas. Sabe por quê? Porque o que está escrito é tudo verdade. E tem uma passagem na Escritura Sagrada que no momento eu não lembro, assim, que capítulo, aquela coisa toda, mas diz que a verdade, ela dói, mas ela tem que ser dita. Nem todo mundo aceita a verdade. Isso é a verdade. Aí, quando eu fui procurar o porquê o prefeito, naquela ocasião, tomou essa decisão, eu fui buscar limpo e achei. Uma menina lá que trabalhava no posto de saúde falou comigo umas 3 ou 4 vezes para eu ir cuidar do imobiliário do postinho. Eu falei que não dava para mim. Ela falou, por que não dá? Eu falei, porque eu sou funcionário para cuidar da área da educação, não é da área da saúde. Essa pessoa veio acretado aqui na prefeitura trazer o meu nome e dizer que eu não estava querendo trabalhar. Absurdo. Essa pessoa chegou ao ponto de falar isso. Mas aquilo. Você pode dizer o nome dessa pessoa? Não. Então não fala, não. Guarda. Por uma questão. Não é política, não, né? Não. Não, então não fala. Fala o nome de político só. Político está liberado. Por uma questão assim de ética, né? O político a gente pode falar. Agora é pessoal, pessoa lá que eu não quero... é funcionário normal, não fala, não. Que seja puxa-saco, né? O puxa-saco. Mas é isso mesmo. E aí me tiraram do trabalho, eu fiquei também muito abatido, porque, me desculpe, os 2 grupos de Pé de Serra. Agora, se eu for parar e pensar direitinho, não é para eu votar nem nenhum nem no outro.
Porque só me enxerga com os bons olhos para fazer campanha, para correr atrás do voto, para brigar, para botar eles lá, e depois que está lá, chega assim com... Até aqui foi o que aconteceu. Chega com os 2 pés, chega mesmo no meio de minha testa, bate. E assim você desconfia. Por quê? No caso, os 2 grupos têm essa... Porque você tem uma rejeição alta lá no povoado da Aroeira, tem muita gente que não gosta de Amado. Eu vou pouco lá, mas não vejo ninguém falando que Amado seja uma pessoa ruim, que Amado não presta, né? Não vejo isso. Não, Roque. Não tem essa rejeição, né? Muito pelo contrário. E por que, assim, você já foi para um lado, foi para o outro? Delfonso, Zé Duval, Antônio Joilson, né? Edgar agora, Edgar Miranda, o atual prefeito. Lembrando que eu voltei no Joilson também, viu? É isso. Eu tenho uma história sobre o Joilson. Você não chegou ainda nem no Joilson nem no Edgar, né? Nesse último agora. Não cheguei. Então, o que aconteceu? O que acontece? O que é que você acha que acontece? Que o pessoal seja de um lado ou de outro, não, até ele promete, mas não cumpre. O que é que Amado fez? O que é que Amado faz que o pessoal chega aí, Amado não serve para esse cargo, não? Porque seu sonho, não sei se ainda é seu sonho você ser administrador do povoado de Aroeira, ou esse sonho já passou? Não, Roque, o sonho já passou. Já passou. Né? Hoje, antes eu pedi para ser, não achei oportunidade. E hoje, se eu achar, eu não quero. Porque você sabe que tem aquele ditado que tudo é passageiro. Só não é passageiro só o motorista e o cobrador. Você vai num ônibus, o motorista não é passageiro, o cobrador também não é passageiro, mas o resto né? Existe caso no município que o cara vota, pelo que você está me contando, não é o seu caso, né? Que vota em determinado grupo, aí o político, infelizmente acontece isso, eu quero X, aí o político dá X, aí quando a pessoa, eu quero isso, não, já lhe dei X, então não tenho compromisso mais com você. Você não teve esse caso. Não. Né? Então o que é que acontece? Essa rejeição dos 2 grupos, na rejeição no sentido do que lhe prometeu, do que foi acordado e não cumpriram. Nenhum dos 2 cumpriu, segundo você está falando aqui. Então o que é que você acha que aconteceu? Sim, uma boa pergunta você me fez. Eu acho que tem há poucos instantes eu falei que eles nunca me deram, nenhum dos 2 grupos me deu uma oportunidade para eu ser um representante do povoado, porque eu ia ter um direito adquirido de trabalhar com o povo. Será que é os vereadores do tempo, isso, da local, que falam assim, Amado está cortado aqui, não vai não, porque ele pode querer tomar meu lugar. Será que é isso? Foi isso mesmo. É isso. Por incrível que pareça. Então tem aquela história que diz que o mal... Mas no caso ele poderia dar um emprego na rua, né? Então, Amado, você vai pra rua, vai trabalhar na rua. Aqui no povoado não, né? Mas nem isso fizeram. Não. É questão, não é... É o que eu te falei. Quer ver quem é a pessoa? Dê dinheiro e caneta. Poder. Então eles não queriam me dar nenhuma oportunidade para eu não crescer na vida politicamente. Tenha medo de Amado político. Tem medo de Amado político, porque sempre eu fui aquela pessoa que tive aquele amor, aquele carisma, aquele carinho de lutar. Eu lutava com o povo porque eu gosto do povo. Se Amado resolver ser candidato a vereador hoje, uma hipótese, ser candidato a vereador hoje, você acha que ainda balança aí? Ainda dá um caldo ou não dá? Ou não dá nada mais, já passou o tempo, ou ainda dá um caldo? O Roque... Ou ainda vai fazer o pessoal lá da região lá, lá é quem? É Jerry, Joelson, quem mais lá? Não, os candidatos lá, pré-candidato, são 3. Jerry, Joelson e André. André e tem a menina também. Não, mas acho que ela desistiu. Ela desistiu? Ela desistiu. Mas... porque um dia, né, para lhe responder a sua pergunta sobre a questão de eu ser um candidato, se eu colocar o meu nome ao público, se eu sou bem aceitado ou não, mais ou menos a pergunta é essa. No momento eu não sei te responder,
Até mesmo porque eu sei de mim, mas não sei do que está no pensamento do povo. Porque pensamento não mora, chega. Mas eu acredito em Deus, em primeiro lugar, e segundo no povo. Hoje que eu coloco o meu nome a pré-candidato, eu tenho certeza que eu sou bem votado nas urnas. É bem votado, né? Sou bem votado. Mas eu acho que você deveria chamar essa galera aí lá. Como é o nome? Teu parente? É o Fit Rock? GR? GR Adriano é meu sobrinho. Tá, GR, seu sobrinho. Não sei como é que tá a sua relação lá hoje com o atual prefeito, né? Porque hoje o pessoal é um pessoal novo, né? Cabeça aberta. Eu acredito que ele não vai querer trabalhar com você, não ter medo de você, né? Mas... André é um cara jovem. Um jovem, né? Jovem. Um menino bom. Menino bom, né? Menino bom. GR é um menino bom. Gente boa. Joelson também é gente boa, né? Gente boa. Então, eu acho que a sua história lá hoje pode ser diferente com esse pessoal. Ou você acha que não confia? Não, assim, eu hoje tenho que fazer uma análise diferente sobre essa situação, porque eu estou vendo os três lá, como pré-candidato, nenhum passou pelo pleito eleitoral em sentido assim de ser candidato e ser vitorioso nas urnas. Então, como eu sou uma pessoa que gosto de dar a oportunidade a quem quer ter oportunidade, a minha oportunidade não é essa. Não é essa. Não é essa. Mas, quem sabe, em 2028. Você já tem candidato definido lá? Apoia algum desses lá na Aroeira? O Roque, não. Não. Eu não. Mas está definido que não ou ainda pode acontecer? Não. Eu estou para lhe dizer que não estou decidido a quem apoiar. Mas também não vou dizer aqui que não vou votar em ninguém. Isso depende da conversa, né? Depende da conversa. Depende da conversa. GR, seu sobrinho, parte de quem? Por parte de mãe. A mãe de GR Adriano é minha irmã. Então GR tem que conversar com você, né? Não tem o apoio do tio. Porque hoje eu tenho um pensamento que o antes foi diferente. Às vezes eu chegava para um político e dizia: fulano, confie em Deus primeiramente e confie na minha palavra que eu vou votar em você. Hoje é diferente. Se for para um político receber um voto meu, por ele ouvir uma palavra dessa de minha boca, ele não é votado nunca. Porque tem aquele ditado que quem precisa é quem caminha. Eu não preciso votar em ninguém. Eles é quem precisa do nosso voto. Não vou falar do meu, do nosso voto. Nenhum desses aí nem lhe procurou. Não, por enquanto não me procurou. E tenho a dizer, quero deixar isso aqui bem claro aqui pelos estúdios da TV Cangaço, que aquela forma de alguém querer conquistar voto com tapinha nas costas, não venha bater nas minhas costas, não. Porque eu tenho 59 anos de idade, eu já me envolvi com política e sei a desigualdade que tem na política. O qual que eu não fui desigual com ninguém. Mas tanto que você sabe, se a pessoa tentar ser um político honesto, ele não sobe nem o primeiro degrau da escada. Porque tem quem puxe a perna dele e joga no chão. E vem cá, e você votou no atual gestor, né? Edgar Miranda. Sim. Você continua com Edgar Miranda? Não. Não. Vota na oposição com o candidato da oposição? Com a candidata Zeidivan? Zeidivan? Eu vou lhe dar essa resposta agora. A pré-candidata. Pré-candidata, né? Pré-candidata. Pré-candidata. Eu tenho a te falar o seguinte, que eu, no momento, eu vou ser sincero e dizer, eu sou contra a reeleição. Eu sei que está na Constituição. Tem Altemar também, o Pé de Serra Jovem, né? Tem Altemar. A terceira via, né? Chamada, né? Mas Altemar eu não sei se vai
se vai concorrer às eleições. Até hoje vai, né? Até hoje, mas o amanhã, né? Então, voltando sobre a reeleição, Ah, em 2016, para chegar até a Edgar Miranda, eu votei em Antônio Joilson. Porque em 2012, como eu te falei, teve aquela contradição. o Ildefonso. Com o Ildefonso, tinha que votar em um, eu digo, eu vou votar em Joilson. Uma pessoa que sempre me dei muito bem, uma pessoa simpática, um bom professor, uma pessoa educada, uma excelente pessoa, eu achei por bem votar nele. Mas só, meu Deus do céu, só que eu decidi votar em Joilson, mas eu não tinha decisão em quem votar para vereador. Então, naquela oportunidade, isso foi 2016, Leque de Aroeira foi na minha casa e disse: Amado, você já está decidido votar em Joilson? Vote em mim que eu sou candidato a vereador. Eu falei: Leque, ainda eu estou decidido para prefeito, mas para vereador não é o tempo de eu decidir. Eu sei que ele foi em minha casa 8 vezes. Na 9ª vez que ele chegou lá, ele disse: Amado, ele usou a palavra, você é duro de queda, mas eu vim lhe trazer uma proposta na cozinha de minha casa, cara. Então, eu falei: qual é a sua proposta? Ele disse: olha, faça a minha campanha, me ajude na campanha, que se Joilson for o prefeito de Pé de Serra e eu eleito vereador, você é o representante do povoado de Aroeira. Bateu na mesma tecla. Meu irmão, é só engano. Parece que ele já sabia que você sonhava com esse cargo, né? Não, porque sempre era o meu sonho. Isso era o meu sonho. Eu disse: Leque, mas tem mais nome. Ele foi lá e disse: Amado, nome tem, mas o conhecimento que você tem como administrador e lutar com o povo, você é o único. Você é o fiscal do povoado. Aqui voto no Leque, votei no Joilson. Eu vou falar a palavra assim: graças a Deus, ganhou as eleições, porque se eu voto em Roque, a minha vontade é que Roque se eleja, né? Ganha, Que ganha as eleições, porque a vitória não é só de Roque, a vitória também é minha que votei, que apostei na pessoa de Roque. Aí passou as eleições, é parecido, é o clone. A história foi clonado mesmo. Passou as eleições, Leque não me procurou, veio dezembro, não me procurou, 1º de janeiro de 2017, Joilson tomou posse. Eu nem me lembro se eles me convidaram para a posse, mas eu lembro que eu vim sim. Aí eu fiquei por aí, fui ali, a posse foi ali na praça, e eu fiquei por lá. Quando eu cheguei em casa, eu digo: rapaz, amanhã ou depois esse pessoal me procura. Nunca procurou. Aí, depois, Roque, eu vi uma picuinha lá na rua, quero falar logo assim, que tinha uma pessoa lá que era o fiscal do povoado de Aroeira. Eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? Eu fui o vereador, que era Leque de Pedro. Quando eu cheguei até a ele, eu digo: e aí, Leque, como foi o nosso compromisso? Ele disse: certo, Amado, mas tem outro nome. Falei assim: mas você não me falou, Leque, que se eu fizesse a campanha, lhe ajudasse na campanha, e você ganhasse as eleições, o fiscal do povoado de Aroeira não era eu? Ele disse: mas tem Lourinho. Pegou, botou um rapaz lá que chama Lourinho, que nada contra eu tenho esse Lourinho. Sei. Eu não tenho nada contra. Eu tenho contra a maioria
dos políticos de Pé de Serra a forma de agir com a minha pessoa. Isso é que eu tenho contra. Mas aí me colocaram lá num trabalho lá que eu não tenho vergonha de contar o trabalho que me deram, porque trabalhar é honra. Mas desrespeitosamente, eu vou repetir, desrespeitosamente, me arrumaram um trabalho, que nada contra quem trabalha no mesmo trabalho, mas eu, como o pessoal me olhando com uma liderança política, não era aquele trabalho que era para me arrumar. Mas eu fui. Não teve nada, não. Trabalhei. Trabalho aqui. Me botaram para eu ser o jardineiro do povoado. Jardineiro. Cuidar das plantas. Das plantas. Aí, fiquei trabalhando lá. Só que me colocaram, se eu não me engano, foi no mês de fevereiro, o fim de fevereiro para o início de março. Quando foi no mês de agosto, ele foi lá e mandou me chamar na prefeitura e disse que não tinha como mais me pagar o serviço, que era para parar. É brincadeira, coisa dessa. Aí eu vim aí, quando eu cheguei, ele disse, não tem como, porque o vereador da oposição denunciou e não tem como eu pagar. Eu voltei para trás. Quando eu cheguei em casa, eu digo, eu não vou votar mais em ninguém, enquanto eu lembrar que Deus existe e eu tenho um pouquinho de vergonha, eu vou encerrar a carreira. Mas parece que a política, meu irmão, é uma maldição. A gente diz que não, mas quando chega próximo, não sei o que é que leva a gente, que a gente acaba escolhendo ou uma escolha certa ou errada, eu não sei. Aí chega André de Naí, um dia de sábado aqui em Pé de Serra, amado, eu vou lhe fazer aqui um pedido, eu nunca lhe fiz pedido nenhum, mas agora sim, o que é, André? Ele disse, eu quero que você tem candidato para votar? Como ele já sabia que eu estava meio machucado um pouco, eu falei, por que você pergunta? Ele disse, porque se possível for, votem em mim para vereador e para Edgar, para prefeito. Eu votei em André de Naí e votei em Edgar. Eu nunca cobrei um emprego. Portanto, que eu pisei meus pés na prefeitura de Pé de Serra no mês de agosto de 2017. Veja isso, 2017 para 2023, 6 anos. Eu não pisei mais meus pés lá. Eu não votei no Edgar por emprego. Eu votei no Edgar pelo um pedido. Não de Edgar, mas de André. Mas depois Edgar conversou comigo e disse, você vota em mim? Eu disse, beleza, eu peguei e votei no Edgar. Mas o que acontece? Lá tem um grupo do WhatsApp em Aroeira, que se traz o nome de Bota a Boca na Caixinha, me colocaram nesse grupo. Teve gente lá que chegou no grupo e disse que eu não votei no Edgar. Agora eu te pergunto, Roque, você como um entrevistador aí, um repórter, né? Essa pergunta agora, eu é quem vou lhe perguntar. Como que Roque abre a boca e diz, eu votei em fulano de tal, e eu posso abrir a boca e dizer, Roque não votou? O que você acha? Motivo você não tem para continuar votando em Joilson, né? Em Joilson. Então, porque você desconfia, no caso, que seria sido o fuxico dessa galera mais próxima, que às vezes fica ali buzinando no ouvido do político, do candidato, do prefeito, Amado não votou na gente, não, ouvi dizer e tal. Aquelas conversas que saem em tempo de eleição, né? Tem essas conversas. Não, eu acho que... Mas o político não pode se pautar por fuxico de rua, né? Não ele é que tem que acreditar. Ou ele acredita, ou ele não acredita. Né? Eu acho, Roque, que o problema foi, quero falar a mesma palavra, ciúme de eu chegar lá e cobrar Essa conversa você acha que veio de lá de Aroeira mesmo? Saiu de Aroeira.
Do grupo Boca na Caixinha. Do Boca na Caixinha. Não, é uma coisa que eu tenho esse áudio gravado até hoje. É? No meu celular. Se não apaguei, tá aqui. Dizendo que você votou em Joilson. Mesmo obrigado. Não. Não disse que eu votei em Joilson. Só fez abrir a boca e dizer que eu não votei em Edgar. E eu tenho essa consciência que votei. Que votei. Mas, continuando aí no seu... Continuando o nosso papo sobre a questão da reeleição, eu vou ser sincero, eu não voto em reeleição. Eu falei há poucos instantes e vou continuar dizendo. Por que eu não voto em reeleição? É a coisa que mais eu acho interessante, para não falar o contrário, algum político abrir a boca e dizer o direito de votar é o mesmo de ser votado. Ser votado. Falar, algum fala, mas não é o que eles falam. Porque um exemplo, eu votei em Edgar. Eu já estou vendo a forma dele administrar. Eu não quero aqui levar o ponto de dizer que o governo está ruim, está péssimo, está bom ou médio. Não. Do mesmo jeito que eu vejo a forma dessa administração, desse novo governo, todos vocês veem do mesmo jeito. Mas o que eu tenho a dizer é que se o direito de votar é mesmo de ser votado, por que agora o prefeito não vota em outro? Tanto que ele achou 4.950 votos. Agora ele podia abrir mão e colocar uma outra pessoa. Se no caso lá, a situação hoje, Edgar Miranda, abrir mão e ceder a vaga para um outro candidato, esse outro candidato pode contar com o voto de Amado, talvez? Não. Ainda não? Não. É porque assim, de acordo seja a forma dos políticos de Pé de Serra, até aqui, forma de agir comigo, eu não estou decidido a votar em ninguém. Ó, eu tenho 99,99% para não votar em ninguém. Eu só tenho 1%. Esse 1% é como se fosse uma planta, está caindo as folhas, está morrendo, só esperando ali pelo um balde de água para ela sobreviver de novo. Possa ser que esse 1% chegue a 100% e eu voto de novo. A situação já lhe procurou nesses últimos dias? A oposição já lhe procurou? Eles já têm lhe procurado para conversar? Ou ninguém ainda se manifestou? Não. Ninguém me procurou. Nem oposição, nem situação. Nem oposição e nem situação. Às vezes eu chego assim, algumas cavalgadas, ou em outras festas. Às vezes o pessoal de Joilson, ou seja, Zeidivan, às vezes conversa comigo, mas nunca tratou assunto. Nunca pediu voto. Não, nunca pediu voto. Também não vou oferecer meu voto para ninguém. Mas eu vejo uma responsabilidade que Zeidivan é um nome muito forte no 44. Independente que eu decida votar nela ou não, não sei, mas eu vejo o nome dela um nome bem aceitado pelo povo. Mas voltando para... Voltando não, continuando na campanha. Agora, como você... A gente tá aqui de longe, né? Qual a avaliação? Mesmo você não tendo candidato a prefeito, né, vereador, na Aroeira, como é que você vê lá a situação política, né, da oposição? A oposição, será que lá ganha terreno? A situação, será que mantém, aumenta ou diminui? Como é que você enxerga lá na Aroeira? Como é que tá a campanha política lá? O Roque, assim, hoje eu não estou tendo aquele convívio como antes em Aroeira. Hoje eu moro na cidade de Pirá, até que as pessoas me perguntam por que hoje eu moro em Pirá, se foi uma escolha minha, e eu ainda não sei responder. Eu tenho a dizer assim,
foi o destino que me levou. Mas voltando à sua pergunta, eu vejo uma responsabilidade de nenhum dos três ganhar as eleições lá. Isso eu vejo. Agora, por que eu lhe digo isso? Porque entre Joelson, Gerry Adriano e André, eu tenho certeza quem é o mais bem votado e o menos votado. Pode até essa entrevista chegar até a eles e eles não concordar. Você acredita que vai, no caso, a Aroeira vai continuar sem representante? Vai continuar sem representante. Vai continuar sem representante, porque é difícil. Lá é difícil. Mas a política, você sabe que é um jogo muito sério e diz que o jogo só termina quando acaba. Quando acaba, Quando acaba. Então, posso ser que um dos três ganha, mas eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil. E para majoritária, para prefeito lá na Aroeira, quer que você, pelo pouco, né? Você está dizendo que não está andando lá, né? Mas pelo pouco que você está vendo, qual a sua... Olha, Roque, como eu te falei, que eu estou em Pirá, mas eu sempre estou por Aroeira. Assim, eu tenho 2 filhos que moram lá no povoado de Aroeira. Sempre eu sou aquela pessoa que tem um amor muito grande pelos meus filhos. Separei da mãe dele, mas não separei deles. Não tem como separar, né? Não tem como separar, isso é visto e evidente, a gente não vai separar dos nossos filhos. Por isso que tem semana que eu vou 2 vezes na Aroeira. E aí, às vezes eu converso com... eu vejo algumas rejeição desse mandato. Esse mandato. Eu vejo sim. Eu tenho um colega lá, que eu não quero nem citar o nome aqui, que ele não me autorizou, mas eu conheço lá, eu não vou falar a pessoa, vou falar a família. Dentro do povoado de Aroeira, hoje eu conto 11 famílias que votou no passado no prefeito que aí está e hoje não vota. Eu quero deixar isso aqui bem claro, que não estou fazendo política favorecendo a oposição e desfavorecendo a situação. E que votou que não votou em Edgar e que hoje vota, você vê alguém lá? Sim, tem? É o que eu te falei. Hoje eu conto 11 famílias que votou em Edgar, inclusive um sou eu. Não, que não votou, que votou e que não vota, eu sei. Agora, que não votou na outra Edgar e hoje vota, você identifica algumas famílias lá? Olha, Roque, pode até ter, mas ao meu conhecimento, eu não registro isso lá. Eu não vejo isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que é que os candidatos que quiser o voto de Amado, de Aroeira, tem que fazer para conquistar Amado? O que é que o candidato tem que fazer? Esse Roque parece que você veio da Globo, viu, Roque? Parabéns para você, viu? Roque, sobre essa pergunta que você está me fazendo, é assim. Depende de uma conversa. Qual é a conversa? A conversa não é dinheiro, não é emprego, porque eu até que cobrava um emprego, hoje eu não quero mais. Eu tenho 59 anos de idade, no ano que vem... Já está aposentado? Eu vou me aposentar. Quer dizer, até agora eu estou precisando, não me deram, no ano que vem vai ser diferente. Aí, se caso alguém chegar e disser assim, Amado, aqui tem uma vaga de emprego e é sua. Eu estando aposentado, eu tendo o meu salário, eu não quero. Não é uma soberba. Não. É pensando na mesa do irmão, do vizinho. É muito pelo contrário. Eu não quero, não é soberbia. Não dê a fulano que eu não estou precisando. Porque não é justo eu ser uma pessoa aprovado pelo INSS, receber o meu salário,
O meu vizinho está do outro lado, precisando de um trabalho, de um emprego, eu segurar para mim e deixar ele na mão. Eu não concordo com isso. Mas infelizmente isso acontece muito, né? Eu estou no meio da minoria, viu? Certeza. Eu estou no meio da minoria. Mas é assim que eu penso. Então, para conquistar amado, precisa só de uma conversa. Sim. Então, você aí que tem interesse no voto de amado, chama amado para conversar, né? Pronto. Eu não quero, como se diz o mais velho, não estou abrindo aqui as comportas para que situação e nem oposição nem procure. Não procura. Eu não estou querendo aqui ser rígido. Eu não estou quero usar até aquela palavra, dizer assim, que sou uma pessoa preconceituoso em dizer quem quiser que venha. Tudo bem, tanto faz o 55 como o 44. Eu enxergo os dois grupos igual para mim. Então, para mim votar, eu tenho que ter uma conversa séria. E essa conversa vai depender boca a boca entre dois. Agora, lhe dizendo, vou votar a palavra. Se eu não votar na pré-candidata Zeidivan, no 55, eu não vou votar. Porque eu sou contra a reeleição. Então, a única chance da situação ter seu voto, uma chance, né? No caso lá, se houver, no caso, uma troca na chapa lá, né? Se mudar. Que é difícil, né? Mudar, assim. É difícil. Né? Difícil. Mas, assim, porque a reeleição, como eu falei há pouco instante, é complicada. Como eu estou te falando, na reeleição não adianta eu abrir a boca e dizer aqui, depende da conversa, da situação que aí está, que vai ter meu voto. Não vai ter meu voto. Nada contra eu tenho as pessoas que estão... Eu tenho contra a reeleição. Como aqui em Pé de Serra e outras cidades por aí afora, eu conheço mandatos de vereador com 8 eleições. Aí eu lhe pergunto, porque eu fiz a pergunta há poucos instantes, como é que um político tem 8 eleições, faça a conta, 8 vezes 4, 32. Quer dizer, 32 anos o eleitor votando, nenhum sozinho. E esse nunca deu a vaga para um eleitor ser um candidato. E o próprio político votar naquele eleitor. A eleição de deputado também deveria ser limitada, né? Tem que ter deveria um limite. ter um limite, é verdade. Eu tive conversando... Faz mal ao país, no caso, a eleição de deputado ser ilimitada, né? Tem cara que passa uma vida lá dentro e não contribui nada com o país. É por isso que nosso Brasil não anda. Nosso Brasil é parado. Nosso Brasil é que nem um caranguejo, só anda para trás. Porque o povo fica naquela, eu votei em fulano de tal, me deu uma farda, eu vou votar de novo. E o voto que ele votou não valeu nada. Eu tive conversando com um vereador, não quero falar de tal cidade, com 8 mandatos. Eu cheguei para ele e falei, fulano, o povo já está cansado. Não, eu falei para ele, fulano, você é candidato nas próximas eleições? Ele me respondeu, eu sou candidato. Eu falei, com 8 mandatos, 32 anos, tu chegou na Câmara de vereador jovem, tu envelheceu lá dentro. É verdade. Fulano, será que tu já não se cansou? O povo já não cansou em votar em tu? Ele me respondeu, mas eu não cansei de receber o voto. Aí eu vou numa urna para votar num político desse? Aí um político desse vai chegar no meio de uma população e dizer o direito de votar é de ser votado desse jeito? Eu não voto. Quem sabe lá para frente, né, aconteça isso no Brasil, né? Mas, amado, muito bom a conversa aqui com você. Você tem mais alguma coisa a falar sobre? Sim, eu falei que vim até aqui a TV Cangaço e os meninos
Grupo. Você me falou do fofoqueiro de plantão. É uma onda aquele grupo, viu? Você já foi presidente do fofoqueiro Fui de plantão. presidente. Fui presidente, sim. Tem 2 integrantes aqui do fofoqueiro de plantão. Nivaldo saiu. E lá deixa sair? Me falaram que quem entra lá não sai. Nivaldo disse que entrou e saiu. Rapaz, Nivaldo saiu, eu vou colocar ele de novo Bota lá. ele de novo lá para ele aprender. Ele hoje, Nivaldo, você vai pro grupo de novo. Mas o grupo Fofoqueiro de Plantão é um grupo assim que o povo só... É questão de fofoca, né? Eu vi rock fazendo e acontecendo no rock, às vezes tá até dormindo. E o teu nome tá ali, o povo... Isso acontece comigo também. Então, falaram para mim colocar no Fofoqueiro de Plantão. O meu filho disse: Painho, o senhor não fica lá. Eu falei: um grupo que criou em 2012. Quem criou o grupo tá aí, é um grupo que tem umas 70 pessoas. E eu sou mais ruim que não fica. Ele disse: não, Painho, o senhor não fica, porque as coisas lá, a prosa é pesada. Eu lhe conheço, o senhor não fica lá. Só faltou dizer que eu era ignorante. Eu digo: mas eu vou entrar. E gostei. Eu gostei do grupo. Chegou até ser o presidente do grupo. Cheguei a ser... Para quem não ficava, ficou presidente. É porque foi assim, depois de 8 meses que eu estava no grupo, eu vim aqui, Fabiano, o qual manda um abraço para ele. Ele falou que ia fazer uma festa do grupo, comemorando 11 anos do grupo. Aqui... Eu fui para lá, quando chegou lá, aí me chamou e disse: olha, Amado, tio Amado, pela questão aí do Fofoqueiro de Plantão, eu tenho muito sobrinho aqui em Pé de Serra, viu? Você vê, o pessoal do Fofoqueiro de Plantão me chama de tio, os filhos me chamam de tio, a esposa me chama de tio, então eu envelheci ligeiro aqui em Pé de Serra, viu? É sobrinho por lá tudo. Aí ele me entregou a bandeira do grupo, como presidente, para eu fazer a festa. Aí eu fiz a festa assim esse ano. Então, o grupo tinha 70 e poucas pessoas, quando eu peguei a presidência. E quando eu entreguei, tinha 104. Até advogado mesmo, de Salvador. Tem no grupo. Tem no grupo, chama até doutor Fernando. Uma pessoa me deu o contato dele para colocar ele no grupo, mas como ele é uma pessoa judicial, né? Eu não achei por bem colocar uma pessoa dessa no grupo, sem autorização do mesmo. Eu liguei para ele disse: não, pode colocar que eu gosto da fofoca. Inclusive eu fiz até o convite para ele, para a nossa festa, que foi no dia 8 de outubro, e ele saiu de Salvador e veio para a nossa festa. Veio para a nossa festa, uma festa muito boa, tenho muito que agradecer a Deus, o povo que me ajudou, fiz uma excelente festa, eu não, o povo. Então, assim, demos aí 25 graus de cerveja, carne, acho que foram 60 quilos de carne, Guaraná por lá tudo. Agora sim, Amado deu por minha conta? Não, o pessoal do grupo ajudou. Foi R$100 a inscrição, direito à camisa e o comes e bebe da festa, mas foi uma festa muito boa, gostei muito. Então hoje eu moro no Ipirá, e o camarada me escolhe para eu ser o presidente do grupo. Porque assim, sempre eu digo, Roque, Nivaldo está ali escutando a prosa, Marquinhos, os companheiros bons, mas eu sempre digo, Pé de Serra, eu acho que Pé de Serra é menor, o município de Pé de Serra é menor do que um grão de areia. E provo isso. Sabe por quê? Porque Pé de Serra tudo, cabe no meu coração. Onde eu vou, eu levo Pé de Serra. Aonde eu vou, eu levo Pé de Serra dentro do meu coração. Eu amo Pé de Serra, gosto de Pé de Serra. Aqui é meu berço. Eu nasci e me criei em Pé de Serra. Eu me sinto tão bem aqui nesse Pé de Serra. Eu vejo Roque, Nivaldo, inclusive aquele camarada ali. Ele andou aterrorizando lá o grupo Fofoqueiro de Plantão e depois correu. Rapaz, Nivaldo, eu me lembro que o ano passado eu fui num jogo de bola, um dia de sexta-feira, lá no Vento, não foi, Nivaldo?
Lembra isso aí? Copa Feminina, foi. Então eu cheguei lá e fiquei sempre por fora um pouco. De lá eu vim dizer assim, um abraço para Amado, presidente fofoqueiro do plantão. Eu digo, quem é essa pessoa? Quando eu for olhar, Nivaldo. Aí o outro menino achou que, aquele outro rapaz, que eu nem sei o nome dele, Alain, não, achou que eu fosse uma pessoa tão importante, me convidou para eu fazer uso da palavra. Tu estava lá também, ainda falei umas bobagenzinhas. E assim, cada dia foi passando, eu sempre fui crescendo, até o próprio grupo me ensinou eu viver mais com clareza. Foi uma coisa muito boa. E eu tenho um plano. Eu tenho um plano que pode dar certo. 2008 ou 2028. Eu não vou dizer que eu sou candidato a vereador, mas posso dar trabalho a esses candidatos que aí estão. Em 2028 você planeja ser candidato a vereador. Eu não estou decidido, mas também não estou dizendo que não vou ser candidato. E posso dar trabalho aos pré-candidatos que aí estão, porque se eles ganharem, eu vou meter a cara, talvez, e se eles perderem, estou junto também. Não para votar neles, viu? Mas pedir o voto para mim. E o meu plano, o nosso plano, é nós fazer uma programação para nós eleger. Nivaldo, você vai para o grupo Fofoqueiro de Plantão, porque você pode ser o nosso candidato. A gente vai fazer uma reunião com o grupo Fofoqueiro de Plantão. A gente vai escolher um do grupo para nós votar para ser um pré-candidato em 2028, para nos representar, o nosso grupo, aqui na Câmara, lá fora, onde quer que seja. Isso é o nosso projeto. Então, estamos falando aqui com Amado da Aroeira, né? Amado Carneiro de Souza, né? Então, Amado Carneiro de Souza, papo muito bom, né? Histórias. Agradecer a você pela presença aqui na TV Cangaço, né? E deixar o microfone aí, o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Olha, Roque, eu tenho muito que agradecer primeiramente a Deus, porque tudo que faço em minha vida, eu coloco Deus na frente. Agradecer a você por me dar esse espaço, Agradecer ali a Marquinho, por o nosso telegrafista. Agradecer a Nivaldo por nos tolerar até o momento. Dizer que é uma honra muito grande para mim eu estar aqui nesse estúdio, um estúdio lindo, maravilhoso. Eu vou sair daqui com o meu coração cheio de alegria, com a minha mente aberta e pedindo a Papai do Céu. E que se tiver uma oportunidade de um dia eu vir aqui novamente, eu tenho certeza que eu vou ver esse estúdio. Que não seja melhor, mais avançado, mas desse jeito que está aqui, para mim já está muito bom. Tenho muito que agradecer, um abraço a todos. Você que está aí em sua casa, do outro lado da tela, da TV Cangaço, a televisão, nos assistindo, eu quero dizer que obrigado por nos tolerar até esse momento. Um beijo no coração de cada um de vocês. E valeu a pena. E um abraço a todos e até uma outra oportunidade, se assim Deus permitir. Um abraço a todos. Valeu, uma boa tarde a você, né? Um abraço e até a próxima sexta-feira com mais um Jornal da Cangaço em entrevista.